Brasília. Boa tarde, amigo Humberto. Seja bem-vindo ao Boca Quente Parte 2 de hoje. O programa pegando fogo, meu amigo. Quais são as boas novas que você traz daí? Quais são os ventos alviçareiros, promissores O que professor, você traz? ele traz Eu vou fazer uma pergunta, viu, Jair? Você, só para dizer, os ventos alviçareiros é o cabo chamando o Hugo Mota de frouxo. A Paraíba começou bem. Os outros dois deputados, segundo o ministro, se escondendo. Hoje tem coisa, viu, Brasil? Humberto, rapaz, a capa da Folha de São Paulo traz aí o deputado Hugo Mota, rapaz, em cima de uma cadeira de sultão carregado pelos deputados, dizendo que ele quer juntar aí as aposentadorias, pegar os corrozinhos que ainda tem aí, juntar tudo para... Meu amigo, como é que tá aí? Os deputados são a favor dessa medida, que vai beneficiar os próprios deputados? Quais ventos o amigo traz de Brasília aqui para nós, na terra do Padre Rolim? Bem-vindo, meu amigo. Oi, Herbert, oi, Ian, tudo bem? Um abraço a você, um abraço também ao Jair Mar, a todos que estão acompanhando o Boca Quente nesse momento. Pois é, né? O povo anda meio hashtag chateado com essas confusões todas dentro da Câmara dos Deputados, mas não vai para frente não, viu, o Herbert? Vai não, isso aí é coisa de momento. Mas o que está pegando mesmo por aqui, mais uma vez, a questão do IOF, né? Porque é o tipo da coisa, o Herbert, Ian e Jarismar. O IOF, que o governo editou, inclusive, mais uma medida provisória, essa madrugada, né? Mais uma reeditou, né, a medida para poder ser votada. E aí o que aconteceu? Na reunião de líderes de hoje, ficaram chateados, né? Porque, segundo eles, isso não vai adiantar em nada. Então, de lá saiu uma decisão. E essa decisão é a seguinte: o presidente Hugo Mota, juntamente com os líderes, decidiram que vão colocar em votação na próxima segunda-feira um requerimento do deputado Zucco, que é o líder da oposição na Câmara dos Deputados. Então está pautado para segunda-feira esse requerimento de urgência para o projeto de decreto legislativo do PDL 314/25 do líder da oposição, Zucco. Bom, para que se entenda, então, em maio, o governo editou um decreto elevando o IOF para reforçar a arrecadação pública. A medida provocou aí uma reação da Câmara dos Deputados, do Senado e do mercado. E ontem, o Poder Executivo publicou uma nova medida provisória sobre a tributação de investimentos e propostas de corte de gastos. E o novo decreto com alíquotas menores do IOF, mas ainda assim com aumento. Aí, meu amigo, vieram as críticas. Eu acompanhei hoje tanto a situação como governo, como oposição, e enfim. Vieram as críticas. O líder do governo no Senado, que é o José Guimarães, do PT do Ceará, que inclusive deve ser candidato ao Senado, já está trabalhando para isso, ele me dizia o seguinte, que a oposição está brigando e vai tentar derrubar um novo decreto do governo, mas ele acha que o primeiro é pior do que o segundo. E aí eu fui conversar com o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder. E ele disse, não, tudo bem, o primeiro pode ser pior, mas nós não vamos nós queremos derrubar os dois. Nós não vamos derrubar só um e deixar o outro, não. Então, a ideia da oposição é derrubar os dois decretos, tanto o primeiro quanto o segundo. E isso, a ideia é que aconteça a partir de segunda-feira à noite, porque nós temos um feriado na quinta-feira próxima, Corpus Christi. E aí as sessões irão começar na segunda, terá sessão na terça, e na quarta-feira, provavelmente aí deve ter a sessão a parte da manhã, ou tentar encerrar isso na terça-feira, durante o dia, ou à noite, para quarta-feira, o pessoal sair de Brasília e voltar para as suas bases aí, já que é um feriado de quinta-feira. A outra semana, nós já vamos para a semana de 23, olhando aqui o calendário, e vem questão de São João, enfim, aí vai ser outra confusão. Então, eles vão tentar resolver essa situação do IOF na semana que vem. Vamos ver como é que o governo vai liderar e vai lidar com essa situação, né? Vai ser um cabo de guerra, porque o governo na quinta-feira fez lá uma reunião com o presidente Hugo Mota, foram os líderes, mas
não convidar os líderes da oposição, PL, Novo, enfim, oposição, minoria. E essa é uma das situações. Como é que o governo quer negociar com a oposição se não convida a oposição para a mesa de negociação? É muito complicado. Eu escutei, inclusive, pessoas aí hoje do Boca Quente dizendo, reclamando dessa questão. Ah, mas os parlamentares não querem cortar. Sim, vamos lá. Quando se corta, eu também concordo que devem cortar nas questões das emendas, né? Eu fiz a anotação aqui. Das emendas. Muito bem. Corta-se nas emendas. Onde é que esses cortes acontecerão? Nos municípios, aí na ponta, porque quando você corta aqui a emenda parlamentar que o parlamentar está mandando aí para o seu município, só vai faltar aí. Agora a pergunta é, também por que o governo não abre mão e também faz cortes dentro dos ministérios? Por que não faz? Não se chega a um acordo. Então, nós vamos cortar 10% das emendas. Beleza, concordamos. Aí vem a oposição, vem os parlamentares. Então nós queremos que o governo corte também em tal lugar, tal lugar. Por que não se chega a esse denominador comum? Porque se corta não só nas emendas, mas também no governo. O governo quer aumentar os impostos porque o governo também não quer cortar. Então é de um lado e do outro. É uma disputa política, oposição e governo. E aí nós sabemos o quanto o governo tem gastado com viagem, o governo tem gastado no Ministério da Cultura, quantos bilhões já foram disponibilizados, e ministérios que não tinham necessidade de existir. Por que o governo não corta na própria carne e tem que jogar para a população toda a culpa e o aumento de impostos? Então, é uma coisa que os parlamentares não vão aceitar, a população não está gostando nada disso, e o governo também acha que os parlamentares deveriam cortar na própria carne. Agora, me diga uma coisa. Você é parlamentar, você vai aceitar um corte de emendas, você vai mandar para o seu município, ano que vem, ano eleitoral? Meu amigo, tire o seu chapeuzinho da cabeça aí, não espere nada disso. Agora, o governo está ameaçando, nós sabemos que o governo está ameaçando, e está ameaçando da seguinte forma: caso vocês não aceitem e não aprovem o OEF, nós vamos cortar nas emendas. Então, meu amigo, a corda está puxando de um lado, puxando do outro. Quero saber quem vai ser o vencedor na semana que vem. Aí nós vamos comentar aqui quem foi que levou a melhor nessa parada toda. Pode ficar à vontade. Não, eu estava perguntando o seguinte. Nessas questões todas aí em Brasília, e é muito... eu queria que você falasse sobre o PP e União Brasil. Eles deixam o mesmo governo dia 9? Ou porque você está aí convivendo com essas duas bancadas, que são juntas agora, dão 109 deputados. Eles deixam o PT mesmo, porque se deixar aqui na Paraíba já é outra coisa já. A não ser que eles sejam oposição a Lula e situação aqui, porque João é Lula aqui na Paraíba, em outros cantos também. Aí se esse jogo assim, separado, e os caras deixam os cargos do governo? Jarismar. A situação é complicada, né, Jarismar? Pois bem, ontem União Brasil e, por exemplo, o PB, progressistas, né, que aí nós temos essa federação, que vai para os próximos 4 anos, com essa bancada aí que você bem lembrou, dos 109 deputados, e ontem desembarcaram, diz que não vão aprovar a IOF, que eles não aceitam. O PL também já avisou que não. Hoje de manhã, após a reunião de líderes, o PL está aguardando a posição do PSD de dado, né? Que deve talvez embarcar também nessa, porque nós estamos aí num pré-ano eleitoral. A sociedade não vai gostar muito dessa questão de aumento de impostos, não, porque isso sobra no bolsinho, no prato de todo mundo, que nós já comentamos aqui no Boca Quente anteriormente. Sobra para todo mundo, para mim, para você, para toda a população que está aí do outro lado ouvindo a gente. Então, sobra para todo mundo. Então, amigo velho, resta realmente saber se eles vão sair dia 9 como estão prometendo. Nós temos aí União Brasil, se eu não me engano aqui, os 4 são 4 ministérios aí que tem na mão dele. Será que vão realmente querer abrir mão e entregar? Mas o União Brasil pretende ter um candidato, o PP, possivelmente, como se trata de uma federação,
deve sair com esse candidato, e se realmente isso acontecer, teremos aí, então, o desembarque de uma turma boa, né, da base governista. Aí, amigo velho, vai ficar muito difícil para o governo começar a aprovar. Será o governador de Goiás e o presidente do PP, do Piauí? A chapa está formada? Seria um senhor nome, né? Mas, inclusive, aqui ontem os bastidores se falou também, inclusive, no nome do Hugo Mota, né? Que poderia ser, possivelmente, o nome de uma chapa o Hugo Mota seria do outro partido. O Hugo Mota seria da outra fusão. Aí já o MDB já quer com o republicano. Mas o que vai acontecer? Seria um bom nome aí, esse casamento aí do PP, né? Nesse caso aí. Mas aí daria é muito complicado, o Jair Ismael, você sabe melhor do que eu, que juntar aí União Brasil e o PP na mesma chapa, eu digo aqui, eles são uma federação, ok. Mas o mesmo partido, a mesma federação, tendo a cabeça de chapa e a linha, isso é complicado. É um bom nome porque o Ciro Nogueira, né, seria então da região Nordeste. Então isso é um pré-ensaio, digamos assim, mas deve negociar um outro nome mais para frente. O nome é bom do Ciro Nogueira, que tem uma boa entrada a nível de Brasil, é bastante conhecido, é um presidente de partido grande, né, assim como a União Brasil. E é uma liderança hoje, ficou uma liderança, foi chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, que até hoje ele realmente defende o governo passado. E eu digo mais, isso acontecer, aí pode ser que, nesse caso, o próprio governo Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, venha apoiar essa chapa, de repente, se Ciro Nogueira for para ela. E nesse caso aí, fica uma disputa bastante interessante para o ano que vem com o Lula, viu? Que já revelou e já disse dos 4 cantos aí que é candidato à reeleição, ele que agora apresentou 57% de rejeição e já empata com todo mundo no segundo turno, um possível segundo turno no ano que vem. Claro, não começaram as eleições, estamos numa pré-campanha, digamos assim, mas a gente sabe que a política, todo dia, esse povo trata de eleição, né? Começando uma e terminando uma e começando a outra. Ô Humberto, esse impasse entre o governo federal e o Congresso Nacional gerou hoje uma substituição no relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Era o deputado do PT, o presidente Hugo Mota substituiu. Agora o novo relator da LDO é o deputado paraibano Gervásio Maia. Como é que se deu e como é que o governo tem reagido aí a essa decisão, essa posição do presidente da Câmara? Confesso para você que foi uma surpresa, viu, Ian? Porque nesse momento, terminou ali a reunião de líderes, eu estava ali junto com os demais colegas, e eu vi quando alguém falou assim, olha, acabou de sair aqui que o Hugo Mota fez a troca do novo relator. E qual a posição de vocês? Ficaram assim, calados, porque não sabiam nem da reação, eles não sabiam naquele momento ali que tinha acontecido, né? Pelo menos aparentemente eles ficaram surpresos. O líder do PL também ficou surpreso na hora, o Tófilo Cavalcante, mas isso ainda vai gerar muitas conversas por aí. Mas o Gervásio é base do governo, né? Não é PT, mas é base do governo, né? É um defensor do governo. Eu acho que no fundo aí, teve uma certa combinação, Ian, com os próprios governistas, sabe? Alguém mais ameno, alguém que possa negociar, enfim. Bem que o Gervásio também gosta de dar uma batidinha. E você falando em orçamento, hoje já lá na comissão de orçamento, já com a presença, inclusive, do Gervásio Maia, foi aprovado na comissão de orçamento hoje o PLN 3 de 2025, que abre um crédito suplementar de 816,6 milhões para o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FDNE. E a matéria recebeu o parecer favorável do senador Cid Gomes, que é do PSB de Bola do Ceará. O relatório foi lido já na comissão pelo deputado Gervásio Maia, e agora o texto segue para o plenário do Congresso Nacional. Os recursos serão aí destinados a companhias ferroviárias
para financiar projetos do setor produtivo e já tinha recebido aí aporte do FDNE, e que conforme a lei 15.102/2025, eu li aqui que é para não perder o número da lei. Então, hoje foi já aprovado, já no comando do Efraim Filho como presidente e já do relator substituto, o Gervásio Maia, que já estava hoje lá juntamente com o Efraim no colegiado. E o colegiado também aprovou a indicação do deputado Capitão Augusto como primeiro vice-presidente da CMO. O Capitão Augusto é do PL de São Paulo. Então, a presidência do União Brasil, né, que está aí nessa federação, a vice está com o PL e o PSB, governo, está com o relatório. Então, portanto, hoje a CMO, enfim, fechou toda a sua diretoria, digamos assim, a presidência, vice-presidência e relatoria. Professor, com a pergunta. Meu amigo Humberto, e esse julgamento do Supremo Tribunal Federal? Como é que está mexendo aí em Brasília? O ex-presidente esteve junto a Alexandre de Moraes. Quais são as repercussões? Ele pediu desculpa 2 vezes, chamou Alexandre de Moraes para ser o vice dele em 2026. Como é que ficou isso na cabeça do eleitor, do eleitor do Bolsonaro? Porque ele, diante do juiz, ele disse assim: não, juiz, é um bando de maluco que foram para a rua, de desocupado. Aí outra hora ele disse: não, mas o dinheiro que mandaram para mim tem que mandar mesmo. Mandaram 17 milhões, 18 milhões, é para a gente gastar. Eu mandei 2 milhões lá para Eduardo passear. Aí como é que fica essa situação? A Folha de São Paulo tem uma matéria hoje imensa, a Folha de São Paulo, Estadão, a imprensa nacional como toda. Eles já estão fazendo a equação para a prisão de Bolsonaro em outubro, Jarismar. Eu acho que o amigo Humberto, como um bom jornalista, bem atualizado, deve ter visto. Tudo isso apenas especulação, delírio da esquerda, Humberto. Estão forçando a barra. O processo está sendo conduzido de forma coerente. O Alexandre de Moraes tem agido de forma coerente, ou ele está realmente perseguindo o ex-presidente Bolsonaro? Você tem aí os bastidores da política em Brasília? Traga para nós, por favor. Herbert, primeiro eu não vou responder para você o seu último questionamento, se ele está levando... como é que foi que você falou? Se ele está levando... Deve ter um branco aqui, porque eu não fiz a anotação. Se está sendo um julgamento justo, né, digamos assim. Eu não vou te responder isso porque eu não sou louco, né? Hoje qualquer coisa que a gente possa responder é arriscado de ser processado, e principalmente em relação ao Supremo Tribunal Federal, a gente tem muito cuidado, né, com o que a gente fala, né? E eu, pelo menos, tenho lá meus receios, confesso para você. Mas, assim, os bolsonaristas, principalmente aqueles que estiveram em Brasília, acampados, ou aqueles que estiveram em outros lugares acampados, de frente aos quartéis, ficaram chateados com o ex-presidente da República, né? Como é que você escuta do seu líder, ou do seu... daquele que você vê nele, o seu presidente da República, um ato como esse, dizer que são malucos? Ora, realmente são malucos. São malucos, as pessoas são malucas. E está ali pedindo uma intervenção, coisa que não existia, e ele mesmo já disse, né, que ali ele lidava dentro das 4 linhas, já convia comigo, que ele nunca falou nada do contrário. Se ele falou do contrário, você pode me corrigir, por favor. Mas até onde eu acompanhei, ele sempre, inclusive no julgamento, ele disse: olha, dentro das 4 linhas, né, eu fiz isso, fiz aquilo, e vi o que eu poderia fazer depois da decisão do TSE, ali quando ele pegou, foi multado em 22 milhões ou 42 milhões, não me recordo o partido. Bom, é certo que ele deve ser condenado, isso aí, que não só ele, mas todos os outros acusados devem ser sim, condenados, deve sim sair uma condenação, prisão, lá para o mês de setembro, outubro, acredito que já deve ter uma posição do Supremo Tribunal Federal. O que questionava, na verdade, é que seria na primeira instância ou se seria no Supremo Tribunal Federal. Então, as pessoas discordam que esse julgamento esteja sendo feito no Supremo, onde deveria ser na primeira instância. Ao exemplo do que aconteceu com o Lula. Então, isso é questionado.
Mas você perguntou em relação aos eleitores e eu digo para você que muitos ficaram chateados. Mas ele não teria outra alternativa a não chamá-los de malucos, aqueles que pediam uma intervenção federal não digo um golpe de Estado, mas uma intervenção federal dentro do que eles chamavam aí das 4 linhas, que também não sei muito falar como é que isso iria acontecer. Sei que ele lá disse, no seu depoimento, que o que poderia fazer. O que ele teria que fazer é levar ao conhecimento do Congresso Nacional. Né? O Congresso Nacional, para todos possam compreender, entender, teriam que aprovar qualquer decisão do presidente da República. Primeiro, chama-se o Conselho da República, que é o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os que são indicados pela sociedade, né? Civil, e esses, após aprovarem a decisão do presidente da República, se é uma GLO, se é uma outra qualquer, isso é encaminhado para o Congresso. O Congresso teria que aprovar a decisão do presidente da República. Então, a gente tem que ser muito bem claro em relação a isso. Ele não poderia tomar qualquer decisão ali sem antes passar pelo Conselho da República e também pelo Congresso Nacional. Então, aqui a gente tem que ser justo nessa situação e falar a verdade do que realmente poderia acontecer. Não poderia chegar ali simplesmente e bater o martelo e chamar. Primeiro, ele não tem, e ele não tinha naquele momento, em momento nenhum, ele ia ter as Forças Armadas favoráveis a qualquer coisa disso. Ele, em nenhum momento alguém cogitou a fazer um golpe de Estado. Então, vamos com calma, né? Vamos com calma. Aí, e alguma pergunta, Gerismar? Alguma pergunta? Chegamos ao fim praticamente do programa. Faltando 2 minutos, desejar aqui, Humberto olhou com espanto. Deixar aqui o espaço aberto para que o Humberto possa exatamente acrescer algo mais que nós eventualmente tenhamos deixado de perguntar e que esteja em repercussão em Brasília. Tá sem voz, Humberto. Voltou, né? Então é o seguinte. Só para a gente encerrar, eu não está muito em cima. Em relação ao que vocês comentaram, em relação ao Cícero Lucena, a situação do governador e do vice-governador. Olha, toda essa decisão aí vai passar por Brasília, conversando com os parlamentares. De uma coisa eu já escutei por aqui, é que Cícero Lucena pode sim ser o candidato à oposição ao governador, só que isso vai passar na mão do senador Efraim Filho, do deputado Hugo Mota e dos demais. E todos sabem aí muito bem que se isso não acontecer, amigo velho, alguém vai disputar, seja Hugo Mota ou Efraim Filho. Mas, a título de hoje, Cícero Lucena seria, digamos assim, o candidato dessa oposição, aí, juntando Hugo Mota, Efraim Filho, né, e os demais. E aí seria uma disputa com o atual governo. Então, a coisa está se desenhando por aí, porque a princípio Efraim Filho é candidato ao governo, né? Hugo Mota seria candidato ao Senado. Só que hoje o Hugo Mota é presidente da Câmara, deve estar aí pensando numa possível relação dele à presidência da Câmara dos Deputados. Então, esse é o desenho da história para o ano que vem. E um abraço a todos vocês, bom final de semana, a gente se encontra, vamos se encontrar quarta-feira, já que quinta-feira é feriado, quarta-feira a gente conversa aqui, como é que foi as votações aí no IOF, e aí a gente deixa todo mundo na paz. Pode ser assim? Pode, por mim, pode, Ian. Combinado, Humberto. Só resolver com ela. Quarta-feira a gente se encontra então. Tranquilo, amigo. É sempre uma satisfação, Beto, falar com você direto de Brasília. E chegamos ao final, Ian.